E hoje é dia da gente falar sobre fundos imobiliários e entender o porquê que o HGPO se valorizou tanto nos últimos dias aí no preço da sua cota. Teve coisas positivas, algumas notícias, vamos entender o que o gestor está comentando ali e conhecer os imóveis que esse fundo imobiliário tem, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E para a gente falar de fundos imobiliários, é claro que a gente tem que falar do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários onde se reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, na sua máxima recorde, batendo ali 3.371 pontos. Quem investiu nos últimos 12 meses já teve uma rentabilidade de 21,5%. É uma rentabilidade bastante positiva, dados ao passado, que a gente sofreu bastante com os fundos imobiliários aí na nossa crise sanitária, tá certo? Falando desse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de laje corporativa, ele divulgou um fato relevante como uma proposta de aquisição dos seus únicos 2 imóveis. Então seria uma compra integral desse fundo imobiliário que ele recebeu de uma outra instituição financeira, digamos assim, ou outro fundo imobiliário que ainda não se sabe. Acontece que isso movimentou muito os investidores desse fundo imobiliário e acrescentou mais valor agregado na sua cota por essa aquisição. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque a proposta de compra desses 2 imóveis desse fundo imobiliário foi de 587 milhões. Isso é uma valorização de 8,6% nos imóveis. Então, seria uma proposta de compras por um preço muito atrativo, mas precisamos entender o que motivou o gestor a colocar esses imóveis à venda. Você vai entender nesse vídeo e abrir os seus olhos também, tá certo? Só que isso ainda vai acontecer porque há ali uma espera na captação dos recursos que o propositante vai fazer, né? Então ainda não fechou 100% esse negócio porque precisa se reunir um dinheiro para poder comprar esses 2 imóveis nesse valor aí de 587 milhões. Isso pode acontecer de 2 jeitos diferentes. Se for um fundo imobiliário que for comprar esses 2 imóveis diferentes, seguinte, esse fundo ele pode emitir um CRI ou ele pode fazer uma emissão de novas cotas. Se ele aumenta o CRIs, se ele emite outros CRIs, se esse fundo já tiver uma alavancagem muito expressiva com relação ao patrimônio líquido do fundo, ele vai se endividar muito mais, porque o CRI nada mais nada menos é do que um empréstimo que esse fundo pega para poder comprar esses 2 imóveis. Então tem que ver o fundo que vai comprar esses 2 imóveis, qual que é a saúde financeira dele. Por outro lado, se esse fundo ele faz a emissão de novas cotas, ele fica no impasse de que, suponhamos que esse fundo que vai comprar esse fundo imobiliário HGPO 11 for um fundo que tiver com desconto, por exemplo, se a cota desse fundo que vai comprar o HGPO custa R$100 em valor patrimonial, o valor justo custa R$100, mas está sendo negociado a R$90, ou seja, com um desconto, fica difícil dele fazer uma emissão de cotas para poder captar dinheiro dos investidores. Por quê? Porque é interessante quando se faz uma emissão com um valor patrimonial, mas se o mercado está negociando a R$90, como que o gestor vai fazer essa emissão de R$100? Ninguém vai comprar essa nova emissão, porque na verdade você pode comprar outras cotas com um preço mais atrativo. Então, só se o fundo tivesse um P sobre VP de 1.0 que seria interessante, ou se ele fizesse uma emissão de cotas num valor superior ao valor patrimonial. Quando o gestor, o fundo, faz abaixo do seu valor patrimonial, isso é visto com maus olhos para o gestor, porque você está corroendo o patrimônio do fundo imobiliário, entendeu? Então esses são os 2 jeitos que se pode comprar esses 2 imóveis do HGPO 11, tá certo? E, por outro lado, se o HGPO 11 vende esses 2 imóveis, ele vai ficar com um total de 0 imóveis. O que ele pode fazer? Ele pode comprar outros imóveis ou outros ativos financeiros ligados a fundos imobiliários, ou ele pode simplesmente liquidar as cotas do fundo imobiliário. Esse fundo para de existir e esse dinheiro é distribuído entre todos os cotistas ali com aquele ganho de mais ou menos 8%, entendeu? Então, para a gente entender o HGP11, a gente tem que entender que ele é um fundo antigo, ele é desde 2010 e ele tem um valor patrimonial, a cota patrimonial justa dele é R$308, mas ele está negociando a R$306, quase no valor justo ali, né? Inclusive, ainda mais depois dessa grande alta ali,
quase no valor patrimonial. Ele tem um dividend yield médio para a laje corporativa, né, mais para baixo, em 6% nos últimos 12 meses. Ele tem uma quantidade relevante de cotistas, 20.200 para um fundo de laje corporativa que só tem 2 imóveis. E ele tem só 3,4% de vacância. O interessante dessa subida, essa supervalorização após essa notícia, que se você analisar no acumulado do ano, de janeiro até a presente data, até março de 2024, a gente tem uma valorização de 8%. Esse fundo, no início do ano, já chegou a custar ali, em média, R$280. Então, ele saiu de R$280 para R$306. Em termos de fundos imobiliários, isso é uma valorização muito grande. E essa valorização ocorreu devido a essa nova notícia de liquidação desse fundo imobiliário, né? E esse fundo, o HGP11, para esses 2 imóveis, ele tem 29 inquilinos que fazem pagamento mensal dos aluguéis. Em termos de contratos, 29% é atrelado ao IPCA e 70% é atrelado ao IGPM. Então, é um fundo que tem os contratos mais comuns em lajes corporativas. A gente não tem aquele contrato típico ou atípico, né? O contrato mais de imóvel comercial de escritório que a gente tem aqui. A gente percebe que o valor do patrimônio líquido do fundo está em 541 milhões, só que os imóveis valem 540 milhões porque ele tem um pouquinho de dinheiro em renda fixa ali como reserva de caixa, tá? E ele vai recebendo desses inquilinos, distribuindo os dividendos e com isso gerando um pouquinho de caixa também, tá? E um dos fatores que eu percebi analisando o relatório de gestão do fundo, isso é uma percepção pessoal minha, fora de qualquer análise mais profissional, é o seguinte: se o fundo tem 2 imóveis, por que será que ele está querendo vender esses 2 imóveis desde longa data? Isso não é de hoje, já vem querendo vender isso há mais anos, tá certo? Desde 2022 e tudo. Por que o gestor quer tanto vender esses imóveis? Se são imóveis premium, né? Eu vou colocar na tela para vocês aqui, ó, são imóveis que eles ficam com uma diferença de um quarteirão ali de distância de uma área super nobre em São Paulo, uma área super valorizada, são escritórios excelentes, são imóveis premium, né? Então por que ele quer vender, né? Ainda mais acredito isso, por que eles querem se desfazer desses imóveis assim tão prontamente? Será que só por causa dessa valorização de 8%? Analisando aqui a taxa de administração do fundo, a gente percebe que, veja bem, o fundo ele vai cobrar do cotista 8,3% sobre a receita líquida dos aluguéis. Então, os 29 inquilinos pagaram os aluguéis, 8,3% fica ali na gestão. Só que mais 0,3% se ele vender os imóveis do portfólio alvo, que são só os 2, né? E ainda digo mais, e ele ainda recebe mais 20% da receita bruta se exceder 485 milhões essa venda. Então, perceba a jogada. Então, o imóvel ele está sendo vendido, ou seja, a proposta é de 587 milhões, ele receberia o que nisso? Eles receberiam os 20% dessa venda, atualizado pelo IPCA desde 2022, que era a data de proposta de venda, mais 0,3%, mais 8% dos aluguéis. Então entenda a voracidade que tem a gestão em vender esses 2 ativos. Agora me diga, faz sentido ser investidor deste fundo imobiliário? Não quero desrespeitar quem é investidor cotista desse fundo, mas eu fico longe, né, desses tipos de propostas, porque eu acho que isso não agrega nada para ninguém. De qualquer forma, esse fundo ele tem aumentado o número de cotistas nos últimos meses. No último ano, por exemplo, praticamente quase que dobrou as propostas, porque afinal de contas é um fundo interessante, é um fundo que tinha uma boa gestão, né? É um fundo que tem imóveis super valorizados, premium, e com isso ele pagava uns rendimentos ok dentro do cenário das lajes corporativas. Se a gente analisa os dividendos, por exemplo, a gente percebe que ele tem dividendos crescentes com o passar dos anos. E isso, a meu ver, é um fator muito motivador para a valorização do ativo, dos imóveis, das cotas, de você como investidor. Então é interessante. Então o fundo simplesmente lá querer desfazer desses 2 imóveis, qual que é a necessidade? Eu não vejo realmente muito sentido nessa questão ali do porquê que o gestor está fazendo isso só por aquela valorização. Eu entendo que talvez tenha algo relacionado ali com essas taxas de administração
que podem ter esses bônus, tá bom? Mas me diga aqui no comentário se você é cotista desse fundo, o que você acha dessa ideia do gestor. Às vezes as minhas opiniões podem se diferir das suas, mas cada um, né, pessoal? Então espero que você tenha entendido e eu fiz esse vídeo no intuito de realmente te dar uma noção maior, uma análise mais criteriosa de fundos imobiliários quando você for fazer os seus próprios estudos. Espero muito que você tenha extraído bons frutos aqui desse vídeo, tá certo? Se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. A sua inscrição é a coisa mais importante para mim aqui nesse canal. Ativando o sininho, porque aí eu faço vídeo, subo no YouTube, você recebe a notificação. E deixa aqui o seu comentário sobre tudo que a gente conversou, essa questão da gestão, se você concordaria ou não, tá certo? Te vejo no próximo vídeo, até mais.